Vamos agora à nossa aula sobre balanceamentos químicos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque como nós estamos em cálculo estequiométrico, a gente sempre tem que ter uma referência para poder fazer uma proporção do que vai ser formado ou qual proporção reagiu com a outra para poder formar o produto. Então, e quem me dá isso é a equação química. Então, essa aula aqui é uma aula muito importante. Eu gostaria que você assistisse aqui com muita atenção, tá? E precisamos realmente de fazer bastante exercício sobre isso aqui para que você consiga entender bem para fazer os cálculos estequiométricos posteriormente. Então, dando continuidade, aqui eu tenho uma equação química balanceada, tá? Que, lembrando que a quantidade de elementos que eu tenho antes tem que ser a mesma quantidade de elementos que eu tenho que ter depois. São os mesmos elementos antes e depois. Quem separa é a própria setinha. A setinha separa reagentes dos produtos, certo? Esse carbono que está aqui é esse, que teve uma reação química. Esses oxigênios que estão aqui, ó, era justamente esse aqui, que teve um rearranjo molecular e formou o produto, tá bom? Então, a gente vai aprender a balancear. O que é o balanceamento químico? O balanceamento químico é você fazer a proporção correta de um reagente com o outro, formando o produto lá do outro lado. É importante que as equações sempre estejam balanceadas para que você consiga trabalhar em cima desses valores. E outra uma coisa muito importante. Aqui eu coloquei a imagem de um sanduíche. Quando você vai fazer um sanduíche, você não usa um hambúrguer, um pão, alface, tomate. Se você vai fazer 2 sanduíches, então você vai usar 2 hambúrgueres, 2 tomates, 2 alfaces. Você não vai dobrar tudo. É a mesma coisa que acontece com reações químicas. Quando você dobra a quantidade de reagentes, você vai obter em dobro a quantidade de produtos. Isso é balancear. Se você mexe na quantidade de um ingrediente aqui, é lógico que o resultado final também vai ser diferente. Compreendeu a relação com o outro? Beleza. Quais são os atalhos para conseguir balancear uma equação química? Primeiro, você tem que começar pelos elementos que aparecem menos. Olha uma dica já que está aqui escrito, só que já vou adiantar. Hidrogênio e oxigênio, deixe sempre por último. Tá? Sempre por último. Porque eles se repetem várias vezes nas fórmulas. Começa sempre por outros que não sejam hidrogênio e oxigênio. Tá? Nunca alterem índices, só coeficientes. Vamos entender a diferença. Olha aqui. A água. Tá vendo isso aqui que está aqui embaixo? Isso aqui se chama índice, que é a quantidade de hidrogênios que possui. Tá vendo aqui o oxigênio que não tem nada? Na verdade, ele tem. Na verdade, aqui tem o número 1, tá? E aqui, ó, o índice é 1. Esses números da fórmula você nunca pode alterar. Você sempre vai alterar o número que está aqui atrás da fórmula. Nunca os que estão embaixo. Jamais você pode fazer isso aqui, ó. Jamais. Totalmente errado, tá? Aí aqui tem outra dica. Balancear o metal, depois o não metal, por último hidrogênio e oxigênio. No final, se caso der frações, números quebrados, a gente vai multiplicar pelo próprio denominador todos os coeficientes. A gente vai ver isso na prática, não preocupe. E reações de combustão. Quando se fala combustão, nós sabemos que é uma queima. Então, olha aqui, ó. Aqui fala, quando tiver reação de combustão, sempre vai terminar. O produto tem que ser CO2 e água. Calma, que vamos ver isso devagarzinho. Aqui é só o geralzão da aula de hoje, tá? Como que eu faço esse balançamento aqui? Equaçãozinhas simplesinhas para a gente começar. Daqui a pouco vemos bem grandões, tá?
Aqui eu tenho H2 mais O2. Se você observar bem, o que separa o antes e o depois é a setinha. Antes eu possuo dois Hs e dois oxigênios. Do outro lado eu possuo apenas um H e apenas um oxigênio. É a formação da água. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ajustar alguma coisa para que no final eu tenha a mesma quantidade de antes e depois. Olha aqui, se eu pegar essa equação e colocar aqui embaixo, fica H2 mais O2 formando H2O. Antes, eu tenho quantos Hs? 2. Quantos oxigênios? 2 também, não é isso? Depois, eu tenho quantos Hs? 2. Eu tenho quantos oxigênios? Apenas um. Concorda comigo? Beleza. Então, dá uma olhada aqui o que aconteceu. Antes eu tenho dois oxigênios e depois eu fiquei apenas com um oxigênio. Isso está certo? Não, está errado. Justamente devido a esse tipo de situação que você tem que fazer o balanceamento. E sempre para mais, tá? Como assim? Tá vendo o número 1? Que número que eu devo multiplicar, tá bom? É multiplicar aqui para fazer esse aqui virar 2. Número 1 virar 2. Como? Se eu vier aqui multiplicar por 2, vou passar até 2, não vou? Mas quando eu coloco 2 aqui, eu só posso mexer no coeficiente, concorda comigo? E onde que é o coeficiente? É aqui atrás, ó. Então, você tem que colocar o número 2 aqui atrás. Colocar de verde para ficar mais evidente. O número 2 aqui atrás. Quando você coloca o número 2, você está dobrando tudo. Não só oxigênio, você também está dobrando o hidrogênio. 2 aqui, ó. 2 vezes 2. Eu passei a ter quantos Hs? 4. E oxigênio? Tinha 1 vezes 2. 1 vezes 2 ficou com 2. Certo? O oxigênio agora está balanceado. Concorda comigo? Só que, ao balancear o oxigênio, bagunçou o balanceamento do hidrogênio, que estava tudo 2. Faz parte. Aí você pensa, se aqui ficou 4, como é que eu faço para esse Hzinho aqui, ó, que tá 2 virar 4? Só multiplicar por 2. A velhinha aqui na forma dele, sempre aqui atrás, tá? Coloca aqui atrás o 2. Fica 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá vendo? Agora eu tenho duas moléculas de gás hidrogênios, mais uma, se não tem nada aqui atrás, ó, é um de gás oxigênio que forma duas moléculas de água. Tudo proporcional, tudo lindo, porque o que era antes, eles se reagruparam e formou o que a gente tem aqui depois. Olha aqui o balanceamento. Tá vendo isso? Aqui, ó, 2H2, aqui é 1, quando não tem nada é 1, não se escreve, tá? Eu tô escrevendo aqui para vocês se acostumando. E aqui duas moléculas de água. Isso é balanceamento. Continuando. Agora é queima de combustão. Combustão. Lembrando, nós já vimos nas aulas anteriores o que é uma combustão. Combustão é uma queima, sempre na presença do comburente, que é o oxigênio. O oxigênio sempre tem que estar presente na reação química, então lá nos reagentes tem que ter o oxigênio, tá? Ele é o comburente e o que está sendo queimado é o combustível. Então, toda vez que tem uma combustão, sempre vai ser formado dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais água. É regra, tá? Reação completa de combustão sempre se forma dióxido de carbono e água. Então, olha aqui. Aquele queimou esse composto orgânico conhecido como propano, tá? Foi queimado. Como é que eu sei que ela queima? Aqui, ó, tem a setinha
E antes tem o gás oxigênio, tá vendo? Se eu tenho gás oxigênio antes da seta, isso é uma combustão. Como eu acabei de falar, toda combustão forma CO2 e H2O. Aí a pergunta pergunta não, aqui ele quer que você faça isso aqui ficar balanceado. Vamos balancear. Já está balanceado aqui, só quero fazer com vocês passo a passo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloco C3H8 mais o O2, que forma o CO2 mais H2O. Aí eu ensinei, do mesmo esquema do anterior, setinha que separa o antes e o depois. Vamos separar os elementos químicos. Carbono, do lado de cá tem quantos? 3. Hidrogênios, aqui ó, 8. Oxigênios, 2. Esses 3 elementos vão se reorganizar, vão reagir e vão formar o que está do outro lado. Vamos ver aqui nessa equação quantos elementos que tem de cada lado. Carbono, eu tenho apenas 1. Oxigênio, atenção aqui, ó. Eu tenho 2 oxigênios aqui, eu tenho mais um aqui, ó. Então, eu tenho, na verdade, quantos oxigênios? 3. Vai ficar oxigênios 3. E o hidrogênio, aqui, ó, apenas 2. Certo? Nós temos que balancear isso. Lembra que eu falei agorinha? Sempre você deixa oxigênio e hidrogênio por último, porque eles se repetem. O elemento que se repete muito, você sempre deixa por último para facilitar a sua vida, tá? Por incrível que pareça, repete muito, quando você vai balanceando os outros, automaticamente você já vai balanceando hidrogênio e oxigênio. Por isso que a gente deixa por último. Tem uma razão, e é justamente essa que eu falei. Então, olha aqui, ó. Eu tenho carbono antes e depois, certo? Antes, eu possuo quantos carbonos? 3. Do outro lado, 1. Então, o que eu devo fazer? Vou do lado que tem menos carbono e multiplico por 3. Eu venho aqui na fórmula do CO2 e coloco 3 aqui, ó. Sempre atrás. Nunca mexa no número embaixo, aqui, ó, no índice. Mexa só no coeficiente, certo? Se eu coloco 3 ali, eu estou triplicando a quantidade de elementos que tem nesse CO2. O carbono, que era 1 aqui, 3 vezes 1 passou a ser 3. Aqui tem o oxigênio. 3 vezes 2, 6. Só que tem mais o oxigênio do outro lado, lá que a gente não pode esquecer de somar. Então, 3 vezes 2 aqui, 6. Certo? 6 mais 1. O oxigênio que antes era apenas 3, agora passou a ser 7. Tem 7 oxigênios. Bom, o carbono tá legal, tá. O que eu faço para poder me informar que eu já mexi ali? Que eu já balanceei. Tá vendo esse aqui, onde que tem o carbono 3 aqui? Eu venho aqui na forma dele e coloco o número 1 aqui atrás. Por que eu coloco o número 1? Quando eu coloco 1, eu já sei que ali eu já conferi o carbono. Eu não vou poder mais mexer naquele coeficiente, porque se eu mexer nesse coeficiente, eu vou bagunçar tudo de novo. Então, nessa fórmula C3H8, eu não posso mexer mais. E nem na fórmula CO2, tá? Beleza, carbono ficou 3, carbono ficou 3. Gente, dá uma conferida no oxigênio. O oxigênio, aqui tem 2 e aqui tem 7 oxigênios. Hidrogênio, aqui é 8 e aqui são quantos? 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou balancear os hidrogênios. Como que é 8 e aqui é 2? Que número que eu vou multiplicar com 2 que vai virar 8? 4. Então, eu venho aqui na fórmula aqui em cima, coloco 4 e eu vou mexer na quantidade de hidrogênio e também de oxigênio. Tá vendo? Por isso que tem que deixar por último o oxigênio. Aqui, 4 vezes 2. Hidrogênio passou a ser 8. E o oxigênio, vou colocar de novo. 4 vezes 1, 4. Mais 6. Porque aqui tem 6, não tem? 3 vezes 2, 6 oxigênios. Aqui eu tenho 6, com mais 4 ficou quanto? 10. Então, aqui eu tenho agora
10 oxigênios, certo? Vamos lá, vamos fazer um checklist aqui. O carbono 3, hidrogênio 8, hidrogênio 8, beleza. Oxigênio, o oxigênio daqui é 2 e de lá é 10. Só falta ele. O que eu faço do lado que tem menos oxigênio? Devo multiplicar. Muito bem. Para o 2 virar 10, basta multiplicar por quanto? Por 5. Então, por isso que eu venho aqui, ó. Coloco 5 aqui como coeficiente. 5 vezes 2. O oxigênio de 2 vai passar a ser 10. Nesse momento aconteceu o balanceamento. Aqui a resposta, ó. C3H8, tá vendo que não tem nada atrás? Porque é o número 1. Quando não tem nada, é 1. Oxigênio, por isso que aqui ficou 5. CO2, por isso que aqui ficou 3. H2O, por isso que aqui ficou 4. Ok? Próximo. Agora, quando a gente tiver coeficientes múltiplos, como que isso funciona? Da seguinte forma. Olha aqui a equação química. Eu tenho aqui ferro, oxigênio, alumínio. Vamos copiar isso aqui do lado. Fe2O3 reagindo com alumínio, que forma Al2O3 mais Fe. Vai fazer a mesma coisa. Vai na setinha, passa um traço, dá uma conferida o que tem antes e depois. Ferro. Ferro, aqui eu tenho 2, oxigênio 3 e alumínio do lado de cá, do lado dos reagentes. Apenas 1. Do outro lado, vamos pegar na mesma ordem, tá, gente? Aqui, ó, vou colocar ferro, oxigênio e alumínio. Mais fácil conferir depois. Ferro. Quantos ferros tem aqui? 1. Alumínio. Aqui tem quantos? 2. Oxigênio aqui em cima, ó. 3. Bom, então vamos ver o que a gente tem que fazer. Observando aqui com atenção, de cara eu já vejo que o ferro está desbalanceado. Olha aqui, o ferro antes tem 2 e depois tem 1. O que eu vou fazer então? Sempre a mesma ordem. Você vai lá do lado que tem menos e coloca o número para multiplicar para ficar igual do outro lado. Nesse caso aqui, antes é 2 e do outro lado é 1. Então eu vou lá na fórmula que tem o ferro e vou multiplicar isso aqui por 2. Vou colocar aqui o coeficiente dele aqui, ó, 2. Colocando 2 aqui, o que vai acontecer? Esse ferro que era 1 passou a ser 2. Agora o ferro está balanceado. Beleza. Aí, vamos para o alumínio. Lembra de deixar oxigênio e hidrogênio por último. Alumínio. O alumínio tá aqui, ó. Eu tenho um alumínio aqui e do outro lado, 2. Então, eu vou do lado que tem menos e coloco o coeficiente que eu preciso, que nesse caso é 2. 2. Esse 1 vai passar a ser 2. Então, aqui agora, o alumínio tá beleza. Ferro tá certo, alumínio tá beleza. O que tá faltando agora? O oxigênio. Vamos dar uma olhada no oxigênio. Não tá faltando oxigênio. Na verdade, o oxigênio está balanceado aqui, ó. Antes tem 3 oxigênio, depois tem 3 oxigênio. Essa equação, ela deixa tudo balanceado. O que estava sem balancear era o ferro e o alumínio. O oxigênio tudo certo. Por isso que ficou assim, ó. O óxido de ferro 3. Aqui ficou 1. Do alumínio, aqui ficou 2. O óxido de alumínio ficou 1 e o ferro aqui ficou 2. 2 pontos.